Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana dominada pelos bancos centrais e ainda pela inflação nos Estados Unidos. Começamos pela inflação nos Estados Unidos, os preços que saiu bem em linha com o esperado. Os preços a nível mensal subiram 0,3%, a inflação anual subiu de 2,6% para 2,7% e a inflação subjacente manteve-se nos 3,3%. Ora, isto foi exatamente em linha com o esperado pelos mercados, dando de alguma forma continuação das expectativas de um corte de taxa de juros para esta semana, que se vai seguir por parte da Reserva Federal. Mas os mercados estavam de facto a olhar para os muitos bancos centrais que iam reunir e que iam decidir sobre taxas de juros esta semana. Começou com o Reserve Bank of Australia, portanto o Banco Central Australiano, que, como esperado, manteve a sua taxa de juro inalterada nos 4,35%, mas deu aqui assim uma volta um pouco mais dovish, abrindo a porta a um corte de taxa de juro mais rápido do que o mercado esperaria antes desta mesma reunião. Por outro lado, tivemos os bancos do Canadá e da Suíça, que ambos cortaram, ambos reduziram as suas taxas em 50 pontos base. Se no Banco do Canadá era de alguma forma esperado esse corte de 50 pontos base, no Banco Nacional da Suíça as opiniões dividiam-se se Martin Schlegel, o novo presidente do Banco Suíço, iria cortar 25 ou 50 pontos a sua taxa de juros. Acabou por optar de alguma forma, surpreendendo os mercados, em 50 pontos base, levando a sua taxa de 1% para 0,5% neste momento. No Banco do Brasil também foi outro dos bancos que surpreendeu os mercados. Os mercados se dividiam-se entre uma subida de 50 ou de 75 pontos base. No entanto, o Banco do Brasil decidiu mesmo subir 1%, portanto 100 pontos base, um ponto percentual inteiro de subida da sua taxa de juros, a levá-la de 11,25 para 12,25. Mas de facto os mercados o que estavam à espera era do Banco Central Europeu, e o Banco Central Europeu não surpreendeu, cortou a sua taxa de juros tal como era amplamente esperada em 25 pontos base. A taxa de depósitos caiu dos 3,25 para 3% e a taxa de refinanciamento dos 3,40 para 3,15. De alguma forma deu alguma volta também um pouco mais dovish, não que não fosse esperada, mas digamos em linha com o esperado, mas uma comunicação dovish. Ele, por exemplo, deixou cair que iria manter as taxas suficientemente restritivas pelo tempo que fosse necessário. Ora, isto abre a hipótese um aumento do ritmo, inclusive de cortes de taxa de juros, e definitivamente que as taxas continuam a cair, tal como a senhora Christine Lagarde disse, que claramente o caminho das taxas de juros do Banco Central Europeu eram para baixo. Ora, isso de imediato foi reiterado logo de seguida por uma série de comentários de responsáveis do Banco Central Europeu, que reiteraram as palavras de Christine Lagarde, dizendo que realmente o caminho era para baixo. Agora a discussão parece estar aberta sobre onde é que está a tal taxa neutra, ou seja, o sítio onde o Banco Central Europeu irá chegar com as taxas de forma que a taxa de juros do Banco Central Europeu não seja nem restritiva, nem esteja a impulsionar demasiado a economia. Essa discussão aparentemente ficou aberta e vamos continuar a vê-la na próxima semana. Por outro lado, os mercados estiveram também a olhar para o que se passava na tal Conferência Central de Trabalho Económico na China, que acabou por ficar muito aquém daquilo que era esperado, não dando quaisquer detalhes daqueles estímulos fiscais que o mercado esperaria depois da reunião antes desta conferência do Politburo ter aberto a hipótese a mais estímulos fiscais por parte do governo chinês. Ora, isso acabou com que o mercado acionista tivesse uma semana relativamente amorfa entre ganhos e perdas. Na Ásia, as ações na China foram as que mais perderam, as restantes ações de uma forma geral ganharam, com aqui o Nikkei a ganhar mesmo 1%. Na Europa também os mercados acionistas terminaram em terreno relativamente negativo, sem uma direção definida, com o Eurostoxx a perder
0,2%. Nos Estados Unidos também aconteceu a mesma situação. Tivemos um Dow Jones a terminar a semana perdendo cerca de 1,8%, quase 2%. Por outro lado, tivemos o Nasdaq com um ganho marginal e o índice mais representativo dos Estados Unidos, o S&P 500, acabou por perder esta semana 0,6%. Por cá, o PSI também teve um comportamento marginal, ganhou cerca de 0,3%, isto impulsionado pelos ganhos da Mota-Engil e, por outro lado, pressionado pelas perdas da EDP Renováveis. No mercado cambial, eu creio que o que podemos dizer é que o dólar ganhou praticamente contra todas as outras divisas. O iene foi um dos grandes perdedores da semana. O dólar iene começou em torno dos 150, terminou ligeiramente abaixo de 154. O euro-dólar, que tinha começado a 1,0560 e chegou a ameaçar quase os 1,06 no máximo, acabou por terminar ligeiramente abaixo de 1,05, depois de ter vindo fazer um mínimo à volta dos 1,0450 aproximadamente. A Libra foi uma das que perdeu, isto por dados económicos que também conhecidos esta semana, nomeadamente uma nova contração mensal na economia britânica, a segunda consecutiva, o que levou a Libra a perdas. O euro-libra que chegou a ganhar, a Libra que chegou a ganhar contra o euro, com a euro-libra a registrar níveis mínimos de vários anos, muito perto dos 82, acabou a semana acima dos 83 uma vez mais. O franco suíço também, com o corte dos tais 50 pontos, acabou por sair pressionado. O euro suíço, que chegou a negociar bem abaixo dos 93, acabou ali nos 92,70 aproximadamente, 92,60, acabou por terminar a semana nos 93,70. Outras das divisas que perderam também foi o tal dólar australiano e o dólar canadiano. O dólar australiano, um pouco pelaquela volta dovish da senhora Bullock, governadora do RBA, e com o AUD dólar a terminar em torno dos mínimos do ano, enquanto o dólar Canadá está acima de 1,42 em máximos de 4 anos aproximadamente, depois de mais um corte de 50 pontos base na sua taxa de juros. Já o banco, o real brasileiro, que acabou na altura da subida de taxa de juros de 1%, acabou por ter alguns ganhos que acabaram por ser suavizados até ao final da semana, mas mesmo assim o real acabou por ganhar esta semana, face ao dólar, cerca de 0,6%. No mercado de commodities, o petróleo acabou por ser o grande ganhador. O WTI ganhou cerca de 6% esta semana, isto com a expectativa de um consumo maior, pela possibilidade ainda dos tais estímulos à China, pelos cortes de taxa de juros por parte da Reserva Federal. Portanto, tudo isto acabou por dar alguma expectativa aos mercados de um maior consumo. Por outro lado, mais sanções à Rússia por parte da Europa e provavelmente ao Irão por parte dos Estados Unidos acabou por levar aqui assim os preços do petróleo em alta. O ouro acabou por ganhar 0,6%, recuando dos maiores ganhos que teve a meio da semana, isto com as yields obrigacionistas, nomeadamente norte-americanas, a voltarem a fortes ganhos, acabou por pressionar aqui assim o preço do ouro. A próxima semana, a semana que vai começar, é uma semana mais uma vez dominada por um enorme número de bancos centrais a decidir sobre taxa de juros e ainda por uma agenda económica bastante bem preenchida, em que destacamos aqui os PMIs. Além disso, vamos ter também mais uma série grande de comentários e discursos por parte de responsáveis do Banco Central Europeu. Aliás, começa já esta segunda-feira com discursos de Christine Lagarde,
de Luís de Guindos, de Isabel Schnabel, entre outros, isto a começar logo esta semana, que provavelmente vai ser a semana bastante preenchida de vários discursos, principalmente de membros do Banco Central Europeu, depois da reunião da semana que agora terminou. Mas vão ser muitos os bancos centrais que esta semana vão reunir. O Banco de Inglaterra, que deverá deixar inalterada a sua taxa de juros, o Norges Bank na Noruega, que deverá fazer o mesmo, o Riksbank da Suécia, que deverá cortar a sua taxa de novo em 50 pontos base, mas obviamente que os mercados estão a olhar principalmente para a Reserva Federal. A Reserva Federal, a FedWatch Tool, as probabilidades que apontam é de um corte de 25 pontos base. Os mercados estão amplamente à espera exatamente desse corte de 25 pontos base, mas principalmente o que vão estar atentos, diria eu, é aos dot plot e à comunicação do Sr. Jerome Powell. Os dot plot em setembro apontavam para quatro cortes de taxa de juros durante o ano de 2025. Vamos ver o que é que nos vai trazer estas novas projeções da FOMC aqui em dezembro. O mercado, eu creio que já está à espera exatamente de pelo menos um corte a menos, ou seja, apenas 75 pontos de corte, e alguma coisa acima disso vai ser, digamos, um posicionamento mais dovish por parte da Fed, o que poderá dar aqui assim algum recuo nos ganhos do dólar. Por outro lado, a aceleração destes cortes, ou seja, ou da falta desses cortes, diria, se apontar apenas 2 cortes durante para 2025, aí creio eu que teríamos então ganhos bastante acentuados no dólar, o que provavelmente deveremos ver os tais 75 pontos, mas vamos ver o que é que essas projeções nos trazem na próxima quarta-feira. Outro dos grandes bancos a apresentar, a decidir sobre taxas de juros, vai ser o Banco do Japão, e onde os mercados estão francamente também indecisos, ou se dividem em termos de opinião, se o Banco do Japão irá manter a sua taxa inalterada nos 0,25 ou se, por outro lado, vai subir a sua taxa em 25 pontos base. Realmente o senhor Kazuo Ueda, deu algumas pistas bastante contrárias durante os últimos dias, o que levou os mercados ainda a ficarem um pouco mais confusos. De facto, os dados económicos, os indicadores económicos apontam a probabilidade e a possibilidade do Banco do Japão avançar mesmo com a tal subida de 25 pontos base na sua taxa de juros, mas por outro lado houve notícias de que o Sr. Kazuo Ueda teria dito que o preço por esperar um pouco mais por subir as taxas de juros não era assim tão elevado e, portanto, dando a abertura de que poderia manter as suas taxas de juros inalteradas e, portanto, pôr essa subida de taxa de juros lá mais para 2025, provavelmente logo na primeira reunião. Na agenda económica vamos ter, de facto, muitos indicadores económicos, se bem que o mais importante, a meu ver, e o mais global, ou seja, que vai atingir todas as economias, acaba por ser o da atividade económica privada, o PMI. Tem um maior impacto na zona euro e é aí que os mercados provavelmente estarão mais atentos. É esperado que o PMI deva cair uma vez mais, ter uma queda ligeira, mantendo a tendência que tem tido ultimamente e, por outro lado, mantendo, digamos, o Banco Central Europeu atento e, portanto, no tal gradualismo de cortes de taxa de juros que o mercado vem assumindo. Nos Estados Unidos, a situação é relativamente a mesma, ou seja, espera-se que se mantenha nos níveis atuais os tais PMIs, tanto a nível de serviços como a nível manufatureiro.
talvez um recuo ligeiro nos serviços e alguma aceleração no manufatureiro, que ainda continua em contração, mas não mais do que isso, e não me parece que possa alguma vez beliscar, digamos, a decisão dos tais 25 pontos de corte nesta semana por parte da Reserva Federal. Bom, e para já é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios, e para a semana cá estarei com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!